E aí, alunos, tudo bom? Hoje nós vamos conversar nessa aula sobre biologia reprodutiva da tilápia do Nilo. Mas você sabe me dizer quantas espécies de tilápias existem no mundo? Você também saberia dizer o que pode interferir na maturidade sexual da tilápia do Nilo? Além disso, você sabe diferenciar uma tilápia macho de uma tilápia fêmea? Se você não sabe, preste atenção na aula que você vai aprender nesse instante. É importante lembrarmos que quando estamos falando de tilápias, não estamos falando apenas da tilápia do Nilo, mas de aproximadamente 75 espécies de peixes diferentes, dentre os quais existem espécies que têm extrema importância para a aquicultura e outras não. Independente disso, todas têm características reprodutivas muito parecidas, embora possam existir pequenas diferenças intrínsecas de cada espécie. As espécies de tilápia com interesse para a aquicultura pertencem basicamente a 3 gêneros: ao gênero Oreochromis, ao gênero Saroterodon e ao gênero Tilápia. Sendo que a principal espécie, a tilápia do Nilo, pertence ao gênero Oreochromis. Esse gênero é caracterizado pelas fêmeas incubarem os ovos no interior da cavidade oral, ou seja, na boca. Essa característica reprodutiva faz com que as fêmeas acabem crescendo menos do que os machos, e por isso elas são preferidas quando do cultivo em viveiros ou em tanques. Nesse gênero, os machos fazem os ninhos e protegem esse ninho de outros machos e de outros peixes invasores. E aí, quando a fêmea escolhe o seu parceiro, eles farão então o processo de cópula, na qual a fecundação ocorre externamente, sendo o macho expelindo o sêmen e a fêmea liberando os ovócitos na água dentro do ninho. Depois a fêmea então irá recolher esses ovos e irá protegê-los no interior da sua boca. Já as tilápias do gênero Saroterodon, elas têm uma característica justamente oposta, ou seja, nas espécies de tilápia desse gênero, os machos é que preferencialmente incubam os ovos no interior da boca. Embora depois de eclodidos, as pós-larvas possam ser cuidadas tanto pelo macho quanto pela fêmea. Desculpa, eu falei pós-larvas, mas na verdade eu gostaria de ter falado larvas. Já nas espécies do gênero tilápia, não ocorre a proteção dos ovos na cavidade oral. Os ovos são então depositados no ninho e ali, nesse ninho, tanto o pai quanto a mãe tomam conta e os protegem contra possíveis predadores. Aqui nessa foto podemos ver então uma fêmea de tilápia do Nilo e no interior os ovos presentes na sua cavidade oral. Uma característica comum a todas as espécies de tilápia é justamente esse cuidado parental ativo. Esse cuidado parental ativo faz com que a taxa de sobrevivência da prole da tilápia, a taxa de sobrevivência dos ovos, das larvas e das pós-larvas, seja muito maior do que aquelas espécies que não têm cuidado parental ativo. Por outro lado, por isso mesmo, a tilápia ela produz um número muito menor de ovos do que, por exemplo, espécies reofílicas. Aqui nessa foto, podemos observar um macho de tilápia moçambica tomando conta, então, do que seria o ninho no ambiente natural. Percebam que o solo aqui ele foi escavado, então tem uma leve depressão. E aqui o macho, que é possível saber, porque nessa espécie tem essas características de vermelhidão nas nadadeiras no período reprodutivo, essas características, então, fazem com que a tilápia seja caracterizada, as tilápias, de maneira geral, sejam caracterizadas como peixes de baixa fecundidade, entretanto, com uma alta taxa de sobrevivência da prole. Uma fêmea de tilápia do Nilo pode produzir menos de 100 ovos até mais de 3.000 ovos por desova. A idade e o tamanho na primeira maturação da tilápia varia consideravelmente entre as espécies e até mesmo entre as linhagens da mesma espécie. Em condições naturais favoráveis, a tilápia do Nilo atinge a maturidade sexual com tamanho de 20 a 30 centímetros
o que corresponde a aproximadamente 150 a 250 gramas. Já em condições de aquicultura, a tilápia geralmente amadurece em tamanhos menores do que em ambientes naturais. De modo geral, o tamanho da primeira maturação das fêmeas de tilápia do Nilo em condições de aquicultura varia de 30 a 50 gramas. Este é um fenômeno que indica que esses peixes estão sob condições ambientais estressantes ou de superexploração da população. Esta maturidade mais precoce também está associada, segundo alguns autores, à oferta de alimento abundante e rico em proteína, como ocorre geralmente na produção de juvenis. Aqui nessa foto nós temos um viveiro que era utilizado para a produção de juvenis de aproximadamente 30 a 50 gramas, eram então levados para engorda em outras pisciculturas. O que a gente pode observar aqui é que parte do viveiro já apresentava então a presença de ninhos, que são essas depressões aqui, que estão de tamanho diminuto, porque os machos também, nesse caso, estavam em tamanho diminuto. Lembrando que quando a gente está falando da produção de tilápia do Nilo em cativeiro, a gente está falando da produção de animais que foram revertidos sexualmente para machos. Então, o que se espera é que a predominância de peixes nesse viveiro era de machos, né? Uma outra coisa que eu gostaria de chamar também a atenção de vocês é a presença, então, da tela cobrindo o viveiro. É bastante importante nas fases iniciais dos peixes, de maneira geral, sempre se utilizar redes cobrindo os viveiros, porque a perda por predação é muito grande, pode chegar a entre 25% e 30% da população, dependendo do local. Além da superpopulação, um outro fator que irá estimular a maturidade sexual precoce das tilápias é a proporção de fêmeas na população. Numa população no ambiente natural, o que se espera é que exista uma relação entre machos e fêmeas na proporção de 50%. Em um ambiente de aquicultura, espera-se que após o processo de reversão sexual, a população de fêmeas não seja maior do que 3%, especialmente para a produção em viveiros. Para a produção de tilápias em tanques-redes, pode ser aceitável um índice de reversão de 95%, uma vez que a ausência de substrato para a construção do ninho neste sistema ajuda a inibir a reprodução. Infelizmente, ainda observamos taxas de reversão bem inferiores a estas que são preconizadas como ideais, e isso tem prejudicado a engorda de diferentes produtores de tilápias. Uma maior quantidade de fêmeas na população aumenta as chances de desova, podendo levar a um processo de superpopulação nos viveiros. Ao final do processo de engorda, isso levará a uma maior heterogeneidade do lote, o que vai prejudicar também o processamento desses peixes na indústria. Além disso, se terá um maior gasto de ração do que aquele inicialmente previsto, uma vez que a quantidade de peixes também irá aumentar. Devido à maior pressão sobre o ambiente e atingindo próximo da capacidade de suporte, ou algumas vezes até superando a capacidade de suporte dos viveiros, aumenta-se também o risco de doenças. Além disso, a presença das fêmeas leva a uma maior competição entre os machos, o que acarreta num estresse crônico da população. Isso também é um fator que irá auxiliar na ocorrência de doenças. Além disso, o maior aporte de ração também fará com que você tenha uma maior pressão sobre a qualidade da água, levando um processo de deterioração e, consequentemente, você tendo um processo de estresse também dos peixes. Então, tudo isso vai contribuir, nesse caso, para aumentar os riscos de doenças devido a um processo lá do início, que foi uma reversão sexual mal feita. Só para vocês terem uma ideia, eu já conversei com alguns produtores aqui na nossa região que relataram terem despescado de 5% até 15% a mais de peixes do que foi inicialmente estocado. Ou seja, os peixes se reproduziram nos viveiros a taxas bastante expressivas. Tudo reflexo de um mau processo de reversão sexual que foi executado pelos produtores de alevinos. É importante sabermos como separar machos e fêmeas. Você sabe como distinguir um macho e uma fêmea de tilápia precocemente? Aqui nessa foto podemos observar a morfologia da papila urogenital de um macho de tilápia.
Aqui existe a presença do ânus, óbvio, isso aqui é uma foto bem aumentada, tá, gente? Não é assim desse tamanho, a não ser que você pegue uma tilápia muito grande. Mas aqui temos, então, a abertura anal, o ânus, e aqui, então, a papila urogenital. Qual é a característica morfológica da papila do macho? O macho ele vai ter uma papila muito mais alongada do que a da fêmea, tá certo? E afilada, e vai ter apenas a presença de um único orifício, tá? Aqui, ó, que a gente pode perceber, que é justamente o orifício por onde vai sair tanto o sêmen quanto a urina. No caso, esse orifício é denominado uretra. No caso das fêmeas, nós observamos uma morfologia completamente diferente. Também existe a presença do ânus, então sempre a papila urogenital vai estar logo ao lado da abertura anal. Mas você tem uma papila, então, mais arredondada, tá? E você tem a presença de duas aberturas. Uma abertura que a gente consegue observar aqui e que também está representada aqui, que é o oviduto. E aqui, nessa foto, não está tão claro por conta da pigmentação, mas existe a presença, então, da uretra, que é por onde vai ser eliminado a urina, e o oviduto, então, será por onde serão expelidos os ovócitos no momento da reprodução. Bom, gente, por agora, é só. Na sequência, iremos abordar outros assuntos relativos ao manejo reprodutivo de tilápia. Muito obrigado pela sua atenção. Quaisquer dúvidas, entrem em contato. Um abraço.